Bem-vindos a mais uma web-aula. Agora vocês vão ver a última web-aula do curso com a matéria de regressão linear. A análise de regressão linear ela tem como resultado uma regressão matemática que descreve o relacionamento entre duas variáveis. Lembram que na aula de coeficiente de correlação a gente conseguiu ajustar uma reta entre os pontos? Então, a regressão linear ela se chama linear exatamente porque a equação dessa reta que a gente ajusta os pontos é uma equação de primeiro grau. A gente usa a regressão linear para estimar os valores de uma variável com base em valores conhecidos de outra. Para mim, essa é a grande aplicação da regressão linear. A gente consegue prever, através da regressão linear, os valores futuros de uma variável dependendo daquela que a gente tem o valor já de base, tá? A variável que a gente deseja fazer estimativa, a gente chama ela de variável dependente. Então, ela depende de outra, a gente depende de outra variável para poder estimá-la. E aquela que causa essa previsão, é aquela que causa essa correlação entre elas, essa associação entre elas, nós denominamos de variável independente. Então, sempre a variável dependente, que é quem a gente quer estimar, a gente chama de y. E sempre a independente, que é dela que a gente depende para calcular e prever o y, a gente chama ela de x. Na regressão linear, então, para a gente chegar na reta da regressão linear, a regressão linear, a gente chega na equação da reta através dessa fórmula. Y é igual a um coeficiente A vezes X, tá? Mais B. Então, X, quem que é? É a nossa variável independente. E o Y é a nossa variável dependente. Y a gente quer estimar e o X causa essa correlação entre elas. Bom, para montar essa fórmula, eu preciso conhecer o coeficiente A. Então, meu coeficiente A é calculado através dessa fórmula aqui, ó. N vezes somatória da coluna x vezes y, menos somatória da coluna x vezes somatória da coluna y, isso tudo dividido por quem? N que multiplica a somatória da coluna x ao quadrado, menos quem? A somatória da coluna x, esse número elevado ao quadrado. O raciocínio é bem parecido com aquele do coeficiente de correlação linear que a gente fez na aula passada, tá? Tendo o coeficiente A, a gente também precisa achar quem? O coeficiente B. Então, como é que a gente calcula B? Vai ser a média da variável y menos o coeficiente A multiplicado pela média da variável x, ok? Então, vamos usar aquele exemplo que eu usei com vocês da taxa de mortalidade infantil versus analfabetismo. Imagine que a minha variável x independente é a taxa de mortalidade e eu queira prever a taxa de mortalidade com base nela. Então, para traçar a análise de regressão linear, eu vou seguir os mesmos conceitos que a gente fez antes. Esqueça essas colunas coloridas, tá? Imagina que a gente só tem valores de x e y. Primeiro vamos entender quantos valores a gente está trabalhando. Qual que é o nosso N? Não são 5 regiões, eu não tenho 5 linhas, 5 valores para cada variável? Então, meu N vai ser 5 nesse estudo, porque são 5 regiões estudadas. Então, se eu tenho todos os valores de x que eu coletei numa pesquisa, isso aqui é dado. Tanto essa coluna do x e do y são dados do exercício, tá? Somando a coluna do x, 35, com 59, com 25,2, com 22,5, com 25,41, eu vou chegar num valor de 167,7. Somando a coluna do y, eu tenho 12 com 29, com 8,6, com 8,3, com 12, que vai me dar um valor de 71,4. Bom, feito isso, para aplicar a fórmula do A, eu preciso fazer o quê? Coluna de x vezes y. Então, basta multiplicar por linha o valor de x e o de y. 35,6 vezes 12,7 vai dar um valor de 452,12. 59 vezes 29,4 vai dar um valor de 1.734,60. 25,2 vezes 8,6 vai dar um valor de 216,72. 22,5 vezes 8,3 vai dar um valor de
186,75. E 25,41 e 12,4 multiplicado por eles, né, vai dar um valor de 314,96. Somando tudo que a gente achou, 452 com 734, 216, 186 e 314, a gente vai chegar numa somatória de 2.905,15 para a coluna do x vezes y. Bom, terminou o x vezes y, vamos fazer x ao quadrado. Aqui não precisa nem fazer o y ao quadrado, tá? A gente vai terminar no x ao quadrado porque a gente só depende dele nesse exercício. A gente usou y ao quadrado lá no coeficiente de correlação, mas a gente termina aqui nessa coluna. Para fazer x ao quadrado, basta eu fazer o quê? Pegar o x e multiplicar por ele mesmo. Então, 35,6 vezes 35,6 dá 1.267,36. 59 vezes 59 dá 3.481. 25,2 vezes 25,2 dá 635,04. 22,5 vezes 22,5 vai dar 506,25. 25,41 vezes 25,41 vai dar 645,16. Terminei a coluna do x quadrado, soma 1.267 com 3.481 com 635, 506, 645. Somando tudo, eu chego em 6.534,81. Terminou a coluna aqui no x ao quadrado. Para regressão linear é aqui. Para coeficiente de correlação, vocês vão até o y ao quadrado. Aí a gente acha os coeficientes e monta a reta. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês assim, para vocês verem desde aqui. Então, quem que é o coeficiente A? O coeficiente A, deixa eu escrever assim, é quem? O coeficiente A vai ser N, então vou colocar aqui, ó, A igual. Não são cinco linhas que a gente está estudando, 5 regiões do Brasil? Então, meu N é igual a 5, vai ser 5 vezes somatória da coluna x vezes y, que vai ser 2.905,15, menos somatória da coluna x, 167,7, vezes somatória da coluna y, 71,4. Tudo isso está no nosso numerador, dividido por quem? N, são 5 regiões, 5 linhas, né? Vezes somatória daquela coluna x ao quadrado, 6.534,81, menos a somatória da coluna x e esse valor elevado ao quadrado, 167,7 elevado ao quadrado. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é o quê? Agora vocês vão fazer, deixa eu até trocar de cor para vocês não se confundirem, tá? Vamos usar outra cor aqui, ó. A igual. A gente vai fazer as multiplicações. Primeiro a gente tem que fazer elas, só no final a gente faz a diminuição. Tem que respeitar a prioridade matemática. Então, 5 vezes 2.905,15 vai dar um valor de 14.525,75, menos. Agora, vocês vão fazer 167,7 vezes 71,4, que vai dar um valor de 11.973,78. Isso dividido por quem? 5 vezes 6.534 vai dar 32.674,05, menos 167 ao quadrado, é ele vezes eles mesmo, que vai dar 28.123,29. Veja que tanto no numerador quanto no numerador agora, a gente só tem diminuição, né? A gente só tem subtração. Então, fazendo 14.525 menos 11.000, a gente vai chegar num valor de 2.551,97. E aqui, 32.674 menos 28.123, a gente vai chegar em 4.550,76. Bastando agora só um número no numerador e no denominador, basta fazer essa divisão de 2.501,97 dividido por 4.550, que vai dar 0,56. Note que o meu coeficiente A vale 0,56. Bom, achei o A. Deixa eu trazer mais para cá, então. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular o B. Agora, eu também preciso calcular o B para chegar aonde? Na equação da minha reta. Então, para calcular o coeficiente B, vamos lá.
Para calcular o B, eu vou seguir essa fórmula aqui, ó. B quem que é? É a média da variável y menos o coeficiente a vezes a média da variável x. Então, quem que é a média da variável y? Então, a média de y é o quê? É a somatória da coluna y dividido pelo número total de observações. Vocês já aprenderam isso em média. Então, qual que é a somatória da coluna y? 71,4 dividido por 5, porque o nosso número de observações são 5. Vai dar uma média de 14,28. E quem que é a média de x? Também vai ser a somatória de quem? Da coluna do x dividido pelo número total de observações, que é n, que no nosso caso é 5. Então, qual que é a somatória da coluna de x? 167,7 dividido por 5, que vai dar um valor de 33,54. Ó, achei a média de y e achei a média de x. O que a gente faz agora? Agora a gente aplica a fórmula. Então, quem que é B? B vai ser igual a média de y, 14,28, menos coeficiente A, 0,56, vezes a média de x, 33,54. B igual a quê? Primeiro, então, agora a gente vai ter que fazer a multiplicação, tá? Prioridade matemática. 0,56 com 33,54. Então, B vai ser o quê? 14,28 menos 0,56 vezes 33,54 deu 18,78. Então, 14,28 menos 18,78 vai me dar um valor de menos 4,5. Menos 4,5. Ok. Cheguei no B. Tendo isso, o que eu faço? Agora eu monto a minha reta. Quem que é a minha reta? Deixa eu trazer aqui para vocês. Quem que é a reta? Y é igual a ax mais b, ó. Y igual a x mais b. Então, meu y, que é o que eu quero prever, que é a taxa de analfabetismo, é igual a quê? Coeficiente A, que a gente achou, 0,56. 0,56. Vezes x. Fica assim mesmo na fórmula. É uma fórmula. Vezes x. Mais b. Só que o meu b não deu menos 4,5, respeito o sinal dele. Menos 4,5. Se fosse um sinal positivo, você só ia colocar mais ele, não teria problema. Então, olha aqui que interessante. Lembra que eu falei que a gente consegue prever o que a gente quer estudar com base no que a gente tem? Imagine o seguinte. Descobriu-se que numa cidade a taxa do Brasil, tá? A taxa de mortalidade é igual a 10%. Tá vendo que 10% é muito abaixo da taxa de mortalidade praticada aqui, porque aqui a mínima que a gente trabalhou foi de 22,5%. Mas descobrindo-se que naquela cidade a taxa de mortalidade é 10%, eu pergunto para vocês, qual que é a previsão de taxa de analfabetismo para essa cidade, já que eu não tenho a taxa de analfabetismo? O que vocês iam me responder? Bom, professora, basta pegar o 10, substituir na fórmula e calcular. Sim, seria isso. Trocar o x pela percentual que você quer trabalhar e calcular. Mas vejam, a gente praticou aqui alguma taxa com valor de 10? Não. Tá vendo que a minha taxa mínima foi de 22,5? Então, preste atenção, nós não podemos fazer regressão linear fora do intervalo de números que nós estamos trabalhando. Eu não posso fazer a previsão de analfabetismo para essa cidade se a taxa dela não se compreender entre 22,5, que é a minha menor taxa, e 59. Senão eu vou ter furada. Por quê? Porque estatisticamente os dados do passado estão baseados nesses valores. Então, vamos pegar um valor. Vamos imaginar que aquela vale 20. Não, 30. Para ficar mais fácil, tá? Então, entenderam por que a gente não pode trabalhar 10? Imagina que essa taxa de mortalidade nessa cidade é 30. A pergunta que fica é, qual que é a taxa de analfabetismo dela, já que a gente não tem, mas eu sei que a taxa de mortalidade é 30. Então, eu venho aqui na fórmula e substituo. A minha fórmula não era y igual a 0,56 vezes, em vez de x, eu vou pôr 30, menos 4,5. Então, o que vocês vão calcular primeiro? Vocês vão multiplicar 0,56 por 30. Isso aqui vai dar o quê?
18 vai 1, 15, 16, 1,68 menos, perdão, 1,68 não, 16,68 menos 4,5. Então, meu y vai ser o quê? 16,8 menos 4,5, certo? Diminuindo um do outro, isso aqui eu vou ter 12,3%. Então, assumindo que a taxa de mortalidade dessa cidade é 30, a previsão de a taxa de analfabetismo dela é de 12,3. Eu simplesmente fiz 0,56 vezes 30, que aqui eu errei só a casa decimal, deu 16,8. Aí eu peguei esse 16,8, tirei do 4,5 da fórmula, cheguei numa taxa de 12,3. Veja que a gente consegue prever o futuro na regressão linear, desde que, volto a falar, nós temos que trabalhar com o intervalo, os valores que a gente trabalhava antes. Se for fora, a gente até faz a previsão, mas ela não vai ser significativa. Ela pode correr muito erro aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Ela é bem tranquila, bem fácil. Essa é a nossa última aula. Foi um prazer dar aula para vocês esse semestre, ok? Um abraço.